Bom dia a todos, bem-vindos novamente à reunião clínica virtual do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FIMUSP. Mas aqui vai para frente. Hoje a gente faz a nossa terceira e última, entre aspas, parte dessa nossa série de reuniões sobre infecção pelo SARS-CoV-2 em pediatria. Hoje o enfoque dessa reunião é a prevenção da disseminação do vírus. E para isso a gente vai receber a doutora Heloísa Marques, que coordena o grupo de infectologia do nosso instituto, e a doutora Juliana Framil e a enfermeira Karina Peron, que compõem a equipe de CCIH do nosso instituto. Então são duas equipes que estão muito ativas nessa pandemia, nessa crise, e tem bastante a acrescentar para a gente. Então, eu queria só fazer alguns avisos e alguns agradecimentos antes de passar a palavra para a Elo. Inicialmente, agradecer a nossa diretoria clínica, a nossa diretoria executiva aqui do Instituto, nas figuras da doutora Aurora, da doutora Mariana, que tem dado apoio irrestrito para a gente em todos os sentidos durante essa crise. Queria agradecer muito a equipe da TIS, através do Rodrigo, do Davi e do Francisco, que tem se esforçado bastante para que isso desse certo, né? Parece simples, mas tem uma série de detalhes técnicos que às vezes deixam a gente de cabelo em pé. Então, acho que eu vou passar a palavra para a Heloísa. Muito obrigado, Elo. Obrigado pela colaboração nessas reuniões todas que você está ajudando a gente, está sendo muito bom. Bom dia a todos. Hoje o assunto que o Alberto escolheu, né, foi o uso de máscara em crianças e notas sobre o distanciamento social. Obviamente, esses assuntos nós já vínhamos, de uma certa maneira, tentando trabalhar com eles, pela necessidade, inclusive demanda, né, de pais, mães e colegas. Vou falar já de antemão que eu não sou uma estatística enorme, de mão cheia, então eu modestamente coloquei que serão umas notas sobre distanciamento social. É o que eu entendi, passar para que vocês entendam o que pode estar acontecendo e o grau de incerteza que essa epidemia ainda nos causa. Em relação ao uso de máscara em crianças, eu achei isso numa revista fashion, chama Fast Company, e eles dizem que as vestimentas, elas sempre têm servido há muito tempo como um meio útil de diminuir o contato íntimo e a exposição aos indesejáveis. Eu tirei, obviamente, aos indesejáveis. E nessa crise atual, como que o mundo, né, as pessoas estão percebendo que as máscaras faciais, elas têm se transformado num acessório que sinaliza uma mensagem implícita clara, fique longe de mim. Tanto para que eu te proteja, como para você me proteger. Então, eu acho que além do fica em casa, a máscara também, ela lembra para as pessoas a necessidade de distanciamento, pelo menos de 1 metro em alguns locais, e no mínimo em 2 metros em outros, e assim sucessivamente. Nós vamos tentar pincelar um pouco com aspectos epidemiológicos e microbiológicos, mas isso vai ser só um pincelamento. Lembrar que nós médicos já fomos horrorosamente vestidos durante a Idade Média, na epidemia de peste. Lembrar que, em geral, esses quadros, eles eram quadros supurativos, o cheiro, o odor não era muito bom, então o médico se paramentava de cima para baixo, com papel de aba larga, uma máscara que quem vai para Veneza sempre vê, vendendo lá no mercado, onde tem um bico, e dentro desse bico, para não cheirar mal, né, o mau cheiro, eu acho que ficava esquisito, mas enfim, eles acreditavam, se colocavam ervas e especiarias para dar mais conforto para o médico e avaliar os pacientes. Uma capa de couro ou tecido muito grosso, que seria o nosso avental impermeável. Na época ainda não tinha luva, a luva ela foi
mais destacada do ponto de vista cirúrgico em meados do século XIX, perdão. Então, as mãos ficavam à distância para não tocar no paciente uma varinha, e você ia dirigindo o paciente, porque, inclusive, a voz ficava muito difícil de ouvir através da máscara. Então, o recado dessa roupa é que hoje a gente está muito parecido, a gente tem o face shield, tem os óculos, tem a máscara, e tem esse distanciamento todo do paciente, mas a gente tem que tentar manter um grau de proximidade, uma maneira carinhosa, educada e gentil de cuidar dos nossos pacientes, porque eles não estão nos vendo, né? Em relação aos meios de transmissão, obviamente, isso já está meio ad nauseam, né, que a gente fala, é gotícula ou aerosol. São ambos, né, lembrar que predominam provavelmente as gotículas, mas não é impossível que tenha a produção de aerossóis, que são partículas menores, que podem ficar suspensas no ar por mais tempo e podem alcançar distâncias maiores, e a seguir eu tenho um número que é específico do COVID. Aqui, em média, 1 metro, e as gotículas a menos de 1 metro, né? Lembrar que essa aqui, em geral, tem mais de 5 micras, e essas, em geral, são bem pequenininhas, menores de 5 a 1 micra. E que, então, nesse contexto, a gente tem que, além obviamente, do foco infeccioso, ter um número maior de gotículas e material infeccioso ao seu redor, existe uma contaminação maior ambiental, que a gente não sabe ainda exatamente como tudo acontece, mas podemos ter infecção por contato direto e indireto, que depois a Juliana vai detalhar um pouco mais disso. Em relação ao uso propriamente de máscaras em crianças, obviamente o objetivo é reduzir o risco de transmissão do vírus, quando as pessoas estiverem fora do isolamento social. Tem muito poucos estudos, eu diria mais precisamente, eu achei 3 ou 4 que falam em crianças, um com SARS, e 2 agora no SARS-CoV, mas com poucos dados objetivos, são mais estudos de revisão. E a Academia Americana, o Centro de Controles, nós mesmos, a própria Organização Mundial de Saúde indica o uso em crianças todas as vezes que elas forem sair do ambiente protegido. Alguns estudos sobre máscaras e proteção. Nesse hospital, em Wuhan, agora dia 27 de abril, foi publicado na Nature, os pesquisadores foram olhar e eles verificaram que nos ambientes onde nós temos pacientes, o vírus é excretado tanto em gotículas como em aerosol. Já acharam esses 2 elementos no ar, e são experimentos delicados, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para entender, mas para dizer que tem essa extensão em ambientes onde há doentes. O outro aspecto que ele diz é o seguinte: quem fala muito alto, por mais de 1 minuto, ou seja, o cara está berrando, ele vai gerar mais de 100 aerossóis contendo o vírus. E, portanto, esse foi um outro experimento que eles fizeram com pessoas, e eles viram na possibilidade, então, dessa excreção também de aerossol. Falar para ficar distante 6 pés, que são aproximadamente 2 metros, em relação a qualquer infecção viral, são dados de 1930, do pós, na época em que nós tínhamos muita influenza a nível populacional e tinha um certo grau de empirismo. Hoje tem uma revisão muito boa na Science, que eu vou mostrar depois, e essa do CID, agora de 30 de maio, que ele diz o seguinte: eles avaliaram a capacidade de partículas respiratórias de particulados com 100 micra, eles demoram para cair no chão a 8 pés, 4,6 segundos. E as partículas com 1 micra demoram 12 horas. Portanto, o aerossol,
e gotícula, a gotícula rapidamente ela vai não mais contaminar o ambiente. No entanto, o aerossol ele pode ficar até 12 horas ressuspensa naquele ar. E as máscaras, elas protegem ou não protegem? Como é que eu vou fazer? Eu posso fazer estudo experimental com o humano? Ponho máscara nu, faço as challenge a ele, faço ele aspirar o vírus? Não pode, né? Então, eles fizeram um modelo animal com hamster, desse grupo, que esse é chinês, o Jasper, o Chan, e eles observaram, é muito elegante o estudo, né? Eles observaram que quando eles fazem o desafio para o ratinho, se não tiver máscara, 66% se infecta, e se tiver com máscara, 16%. Portanto, não é uma taxa de infecção, não é uma infecção que ela é completamente impedida com o uso de máscara, no entanto, é significativo, acho que isso é alguma coisa que reforça essa orientação da necessidade de nós usarmos máscaras. Esse é um outro artigo, ele é um pouco difícil também de entender, que tem muita coisa de aerodinâmica, de alguns aspectos que nós médicos não estamos muito acostumados a trabalhar, mas eu resolvi pegar a síntese do estudo, que ele diz o seguinte: a máscara reduz a transmissão aérea e uma pessoa infectada sem máscara vai estar provavelmente expelindo esta quantidade de partículas respiratórias com potencialmente infectantes. Obviamente, a pessoa sem máscara vai ter uma exposição máxima e o saudável que tiver com máscara vai diminuir a exposição. E se a pessoa infectada ela estiver com máscara, o volume excretado é muito menor e provavelmente a chance de você ter a infecção por outrem também com máscara se reduz bastante. Bom, a Organização Mundial de Saúde e os textos todos vêm falando assim, pode usar máscara de pano? Bom, a OMS essa semana falou, olha, pode, tem que fazer uma máscara com 3 camadas, olha que chique, a interna, a primeira, que fica em contato com o rosto, um tecido absorvente com algodão. A segunda, intermediária, ela tem que ser um material como polipropileno ou seda pura, que tem que ser pura, tá? Não pode ser, como se a gente vai ver na referência seguinte. E uma camada externa de um tecido de poliéster, aqueles das camisas dos jovens da década de 60, 70, que eu lembro que era chique usar poliéster. Para que você, no aerosol, você tenha uma filtração mecânica e depois eletrostática, e que isso, então, reduz ao máximo a chegada dos patógenos no trato respiratório. Bem, esses autores, essa revista é uma revista de nanometria, a referência está aqui embaixo, tem o DOI dela, eu selecionei duas pranchas, 3, na verdade, acho que são 2 pranchas para mostrar para vocês. Aqui em vermelho é a N95, ótima. Esses gaps dão, em alguns momentos, dependendo da quantidade de partícula, mas, na verdade, ele põe isso porque é o dado real obtido, mas a N95, ela tem uma performance muito boa o tempo todo. Aí, quando eu junto algodão com seda, é o verde, gente, ó, lá em cima. Algodão com chiffon, também lá em cima. E algodão com flanela, também lá em cima. Então, o resumo desse primeiro estudo, aqui é a eficiência da filtração, e aqui é o tamanho, em geral, das partículas, tá? Tem como ocultar isso aqui? O tamanho da partícula aqui embaixo, tá vendo? Bem, em nanômetros. Então, nós vimos que praticamente se eu usar dois tecidos, eu vou ter um resultado tão bom quanto usando a N95. Essa aqui eu quis destacar porque eles fizeram experimento fazendo com que tivesse gap, quer dizer, que soltasse ar, que a máscara não tivesse bem presa ao rosto.
Gente, esse é o nosso problema. Uma máscara mal vestida, ela não serve para quase nada, ela não vai filtrar nada. Então, é super importante. Você quer com máscara cirúrgica e máscara de algodão com seda, a performance, vocês veem, é muito boa em ambas as circunstâncias, mas se eu não estiver usando de maneira adequada, eu perco a eficiência da máscara. E essa é menorzinha, depois vocês, por favor, acreditem em mim num primeiro momento, depois vocês leiam com carinho, porque eles sinalizam todos os experimentos com todas as combinações de tecidos, e eu coloquei a máscara N95 sem gap, 85 mais ou menos 15 em partícula pequena, 99 mais ou menos 0,1 em partícula grande. Máscara cirúrgica, 76,22 em partícula pequena, 99 em partícula grande. O cotton quilt é aquele, para quem faz trabalho manual, é aquele algodão que a gente faz para costurar quilt, dá 96, é patchwork, né? 96 mais ou menos 2, 96 mais ou menos 0,3. Aí eu quis destacar tudo que a gente está usando agora atualmente. Nós estamos bem protegidos. Para partículas pequenas, é 82 mais ou menos 19, quando eu uso uma máscara com 2 camadas de algodão, que é o que está sendo muito usado aqui no Brasil, e 99,5 mais ou menos 0,1 para partícula grande. A eficiência maior, de fato, eles encontraram quando eu tenho como está recomendando a Organização Mundial de Saúde, 94 mais ou menos 2, quando eu junto pelo menos uma camada de algodão, uma camada de seda e mais a camada externa de poliéster, sem gap, né? Não pode ter gap, aqui é tudo, eu estou falando sem gap, sem escapar, adequadamente vestida, 94 mais ou menos 2, 98 mais ou menos 0,2, então, acho que podemos continuar com segurança recomendando as máscaras que estão sendo utilizadas, porque acho que vai ser muito difícil a gente conseguir máscaras sofisticadas, com 3 camadas de tecido, acho que isso também vai encarecer, porque vai ter que comprar seda, mas por esse estudo eu fico tranquila de que a gente, de fato, possa continuar recomendando o uso de máscaras de pano com 2 camadas de tecido. Vamos voltar para as crianças. As crianças devem usar máscara. Não é recomendado que crianças menores usem, aquelas com déficit cognitivos, com dificuldade de comunicação ou de movimentação, ou que tem alguma doença respiratória prévia, que a máscara faz com que ela respire pior. Obviamente, se for uma doença respiratória prévia que não tenha problema de volume morto, essa criança pode usar máscara também. Então, ela não deve ser utilizada qualquer criança que esteja incapacitada de remover a máscara por si mesma, para evitar o risco de sufocamento. Tem no mercado, na Amazon, em qualquer lugar, máscara para bebê menor de 2 anos, um monte de coisa que sendo vendida, mas os americanos falam que a Amazon tirou o site, mas tem ainda empresas que vendem, que não se deve usar para menor de 2 anos, porque a gente não vai conseguir ficar vigiando essa criança o tempo todo. E houve acidentes muito sérios na Guerra do Golfo, com todos os dispositivos que eles colocaram para criança pequena, sem a devida, eu acho que nesse momento a avaliação das crianças pode ficar prejudicada, e algumas crianças pequenas morreram, e eles tiveram que mudar um pouco a estratégia de proteção das crianças contra os gases venenosos, porque teve uma mortalidade por sufocamento, não muito alta, mas relevante. Se a criança ficar com muito medo ou resistir a cobrir o rosto, conversar bastante com a criança, explicar que não precisa ter medo. Para as pequenininhas, tem que falar que está todo mundo usando, para não ficar doente, tanto o pai quanto o irmão maior, as pessoas podem também ajudá-la a sossegar o seu coração e tentar aceitar a máscara, mas não é muito fácil a criança aceitar as máscaras. Para as maiores, em geral, detalhar os motivos, já falar sobre os vírus,
falar do risco de aquisição pelo contato e tentar convencê-las a usar. Algumas ideias que podem ajudar. Esse aqui é um texto que eu escrevi para o site, o blog da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Já tem um texto também na Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu já li, achei longo demais, cansei. O nosso está mais curtinho, fazendo uma pequena propaganda. É mais prático, colocar a máscara no bichinho, de pelúcia, olhar no espelho, oferecer uma máscara decorada bonitinha, personalizada, mostrar foto de outras crianças usando. Agora, se a criança já teve alguma exposição prévia ao inalador ou à máscara inalatória, falar, olha, lembra como foi tão bom para você quando você usou aquela máscara, então vamos tentar ver se a gente consegue fazer com que a criança se convença da necessidade de usá-la e, em suma, prepará-la previamente. Essa aqui é uma outra coisa que eu já recebi umas 15 ligações, eu fiquei um pouco irritada, fui na literatura, não há recomendação. E não tem lógica, porque aquele negócio é aberto, o face shield, é bonitinho, as crianças parecendo uns astronautas andando na rua, mas ela não tem nenhuma proteção dessa que a gente mostrou, que o quê? A máscara precisa estar devidamente aficionada no rosto, para que você não receba nenhuma partícula pequena. E o face shield está aqui, tem gente usando, tem um monte de lugar produzindo, tem alta na maternidade, usando em bebê prematuro, mas não tem nenhuma evidência de proteção, e eu diria, não tem proteção para vírus respiratórios que estão ressuspensos no ar. Então, você fala, mas não é melhor usar isso do que não usar nada? Não, é melhor ficar com a criança em casa, é o melhor, né? Que aqui é como usar adequadamente a máscara, que eu não vou cansá-los, mas esse que eu deixei em vermelho, que eu queria chamar a atenção. Quando considerar o uso da máscara, quando a criança não suportar permanecer com ela, se ela tiver respiração muito forçada, se tiver com sensação de falta de ar, se ela tiver com claustrofobia, e se ela ficar tocando muito no rosto, o uso da máscara pode trazer mais risco do que benefício. E nesses casos, é melhor não obrigar a criança a usar, e então ficar com ela em casa, ou garantir sempre uma distância mínima, ao menos de 2 metros de outras pessoas, 6 pés ou 8 pés, né? E aqui são o restante do cuidado que eu não vou discutir com vocês. Alguns endereços eletrônicos, também se alguém quiser mais alguma referência, pode falar comigo por e-mail. E o distanciamento social, eu coloquei aqui a nossa vida, distanciamento social e poder. Isso aqui, para quem não lembra dos filmes antigos, eu gosto bastante, isso aqui chamava crinolines, né? Na verdade, são as armações, o crinolines, né? E aqui dá exatamente 3 metros essa saia com essa armação. Obviamente, isso aqui dava um distanciamento social, mostrava que a moça era poderosa, porque você imagina o tamanho do quarto dela para ela vestir esta roupa. E o garçom tinha que colocar uma espátula muito longa, mais ou menos da altura dele, para conseguir que ela servisse. Na época, acho que era chique, graças a Deus isso foi abandonado. Eu tive um vestidinho de armação, era de plástico, a minha não era pesado, mas imagino o sofrimento que isso causava para as mulheres. Então, o distanciamento social, ele é usado há muito tempo com diferentes propósitos. A Florence Nightingale, na época, falou, olha, tomem muito cuidado, porque 630 mulheres tinham morrido porque essas armações eram de madeira e tinham pegado fogo. E isso é verdade, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu quis fazer um pouco break, porque o próximo slide, ele tenta relatar como é que nós podemos fazer, e porque é importante fazer o isolamento social no nosso meio. Eu vou depois falar um pouco do Imperial College, um pouco do que eles pensaram para isso, mas é uma matemática mais ou menos simples. O Rho do coronavírus é 2, entre 2, 3, podendo chegar a 4 a 8 em algumas circunstâncias. A taxa de replicação é mais ou menos 5 dias.
Se eu não fizer nada, uma pessoa infectada vai resultar, depois de 5 dias, em 2 a 3 pessoas, e depois de 30 dias, mais de 400. Se eu diminuo a exposição em 50%, essa pessoa, ela infecta 2, e no resultado final vai ter mais ou menos 15. E se eu alcanço uma taxa de redução de exposição A de 75%, uma pessoa infectada, no máximo, vai passar para uma, e ao longo de 30 dias, seremos só 3 pessoas infectadas. Então, esse é o conceito. Isso aqui eu não vou, juro por Deus, não vou ler inteiro, mas eu queria deixar para vocês depois olharem, que para distanciamento tem medidas que são úteis e tem medidas que são menos úteis. O isolamento pessoal, ele reduz dentro do domicílio, mas o impacto que ele vai ter populacional é muito pequeno. Quando nós temos pandemias, nós temos que usar ou quarentena ou contenção comunitária. A quarentena, ela é prática, ela é uma contenção, que ela, em geral, pede para as pessoas ficarem em casa, ela pode ser voluntária, obviamente as pessoas precisam de um apoio, como água, receber suprimento, medicamento e, eventualmente, cuidados médicos. E quando eu consigo ficar restrito ao domicílio, então, por exemplo, eu tenho uma pessoa infectada, ela vai ficar dentro da casa dela, o que vai acontecer? Dentro do domicílio, pode dobrar o número de casos infectados. Bem, então, retomando, o impacto do isolamento só pessoal não é tão grande. O impacto da quarentena, você pode ter uma redução bem grande de casos na comunidade. E a contenção comunitária, o que acontece? É o que está acontecendo agora, que vai desde o distanciamento social, além de cancelamento de reunião pública, fechamento de escola, as pessoas têm que trabalhar em casa, ou o fechamento de cidades, ou áreas inteiras, que ou você pode falar em francês, ou cordon sanitaire, ou lockdown em inglês, são as contenções mais extremadas. E o que acontece? Se nós fizermos direitinho, você vai ter uma redução de 75% dos casos como um todo. Desculpa, eu não coloquei a referência aqui, porque não cabia mais. Mas isso aqui é a compilação de 2 textos e aproveitando o enunciado das tabelas. Bom, nós temos ouvido muito agora o termo mitigação, que é o de desacelerar, de diminuir o pico de demanda para que o serviço de saúde responda, reduzir o RO para próximo de 1, mas não abaixo de 1. Né? Nós não estamos suprimindo, nós não estamos acabando. Foi usado em outras epidemias, não vai ser capaz de proteger completamente as pessoas de risco para doença grave ou morte, mas a gente vai reduzir a totalidade como um todo, e nesse cenário se esperaria que a imunidade populacional se desenvolvesse durante a epidemia. Mitigar ou suprimir, que foi feito com alguns lockdowns, como na Coreia, na Nova Zelândia e próprio Wuhan, visa reverter o crescimento da epidemia, reduzindo o número de casos a níveis muito baixos. O RO, a taxa de reprodução menor do que 1. E, portanto, diminuir o número a nível tão baixo que você acaba, naquela região, eliminando a transmissão pessoa a pessoa. O principal desafio é que precisa ser mantido, pelo menos de forma intermitente, pelo tempo que o vírus estiver circulando, e no caso da Covid, será pelo menos 12 a 18 meses, até que haja uma vacina disponível, e torcer para que, além disso, as vacinas sejam altamente eficazes. Então, esses são os contextos que nós temos. Vermelho não faz nada. Verde, mitiga. E azul, suprime. O problema do azul
mas que também tem com o verde é o ressurgimento de uma segunda onda, mas eles acham que na supressão o risco da segunda onda, se você não tiver vigilante, é muito maior. Aquele estudo é do Anderson e esse é do Imperial College, que é mais ou menos a mesma tendência de curva. Obviamente, eles usaram indicadores dele, mas nesse aqui eu quis chamar a atenção, porque essa linha a vermelha é a capacidade de resposta do serviço de saúde. Esse gráfico tomado em maior dimensão é este de baixo, tá? Então, se eu tenho uma capacidade estabelecida, o que eu devo fazer é achatar a curva, né? E lembrar que a mitigação, ela pode se seguir depois de um pico enorme que exceda a capacidade de resposta do serviço de saúde. Então, as pessoas não entendem, a pessoa acha que o prefeito está errado, o governador está errado, está todo mundo errado. Gente, não tem certo. Eu acho que, obviamente, o poder público ele tem que ser muito responsável, mas nós conseguimos, no máximo aqui, diminuir para 50% a exposição. Então, nós vamos continuar tendo doença. Se nós conseguirmos expandir leitos, fortalecer o sistema de saúde, construir hospital e contratar profissional de saúde, nós podemos continuar levando a essa pandemia em níveis suportáveis para a população, porque eu não acredito que no Brasil nós tenhamos condições de fazer uma supressão total, alcançando taxas de distanciamento social superiores a 70%. Era isso que a gente queria, mas o que nós conseguimos foi 50%. Essa tabela é da Fiocruz, é só ilustrativa, né? E eu vou já estar finalizando, eu acho que aí por causa das interrupções eu acabei cedendo meu tempo, que o distanciamento social intermitente, ele pode permitir que as intervenções sejam afrouxadas temporariamente, mas vigilantes você pode reintroduzir, e o grande problema é que depende criticamente de como a população vai responder à sua introdução. E é muito provável que haja as mudanças espontâneas no comportamento, mesmo na ausência de determinações governamentais, ou seja, as pessoas ficarem temerosas, quererem proteger mais o próximo e aderirem mais ao isolamento social, enquanto essa doença não é mitigada ou suprimida. Obrigada. Obrigado, Elô. Acho que foi uma revisão muito bacana, é muito bom ouvir você falar sempre. A gente deixa perguntas para o final. Vou chamar a Juliana Framil, que é da equipe da CCH, infectologista da equipe da CCH aqui do ICR, para continuar essa apresentação, discutindo um pouco as estratégias de prevenção da disseminação do vírus em ambiente intra-hospitalar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Juliana, sou médica da CCH aqui do ICR, queria agradecer ao Alberto pelo convite, só para eu dividir meu tempo com a Karina, Alberto, porque roubei um pouquinho do tempo dela, porque realmente é um desafio falar sobre todas as estratégias, né, que nós temos para prevenir a disseminação do Covid no ambiente intra-hospitalar. Eu começo apresentando para vocês essa pirâmide de hierarquia de controle de perigos que nós costumamos usar diante de perigos e tragédias no ambiente hospitalar e nas instituições como geral, né? Diante do Covid, as opções de eliminação e substituição do perigo, elas seriam as mais efetivas, mas não são possíveis nesse cenário, né? Não temos vacina, não temos medicação para eliminar o perigo do nosso ambiente. Então, o que a gente vai centrar nossos esforços em medidas de engenharia, administrativas e medida de proteção do nosso profissional. Eu acabei elencando essas medidas em 3 grandes grupos, que seria o isolamento precoce e efetivo dos pacientes sintomáticos, né? E aí lembrar que
que a gente tem que avaliar o paciente, o acompanhante e o próprio colaborador para a gente identificar, afastar e isolar adequadamente essas pessoas. A proteção do colaborador, que vai desde higiene de mãos e precauções padrão, até o uso correto de EPIs, estabelecer novas rotinas para atividades antigas, então, procedimentos, cirurgias, os atendimentos, e realocar os colaboradores de risco ou afastá-los, realocá-los em local de menor exposição. Isso vai depender um pouco da política de cada instituição. A redução do risco de exposição também faz parte, então, evitar que o paciente sintomático transite pelo hospital desnecessariamente, então, reduzir a circulação de pessoas no hospital, realizar um controle rigoroso de acompanhantes e visitantes, evitar procedimentos e consultas desnecessárias, então, para evitar que os assintomáticos, oligossintomáticos venham ao hospital desnecessariamente, expondo os demais pacientes e colaboradores ao risco, usar recursos como telemedicina, teleconsulta, teleorientação, que hoje já são respaldados e estimulados no momento da pandemia pelos nossos conselhos, e questões relacionadas ao reprocessamento de materiais. O que a gente sabe até hoje da transmissão, a doutora Elô já falou com muita propriedade, então hoje a gente sabe que o COVID, ele é transmitido, então, que o SARS-CoV-2, ele é transmitido por gotículas, pela inalação de gotículas e por contato, inclusive contato indireto com superfícies contaminadas. A transmissão por aerossóis, ela acontece em situações específicas, e no ambiente hospitalar, a gente acaba tendo, então, a realização de diversos procedimentos que geram a aerosolização de partículas. De onde a gente tirou essa informação, né? Qual a evidência da transmissão que faz com que a gente considere esse tipo de transmissão até o momento? Eu trouxe para vocês esse primeiro estudo, na verdade ele foi publicado em forma de letter na New England, no dia 17 de março, e é um estudo interessante porque eles fizeram em modelo de laboratório a aerosolização de partículas contaminadas em vermelhinho com o SARS-CoV-2 e em azulzinho o SARS-CoV-1, que foi o SARS da primeira epidemia, né? E eles aerosolizaram as partículas e depois fizeram o PCR quantitativo no ar, então, para avaliar a persistência dos aerossóis no ambiente, e eles viram que essas partículas, elas mantêm o PCR positivo durante todas as 3, aqui eles avaliaram por 3 horas, a doutora Elô citou outro estudo que avaliou por até 12 horas, né, a persistência dos aerossóis contaminados no ambiente. E aqui, ele avaliou a persistência do PCR positivo em cada superfície, chegando aqui no plástico, na verdade, que foi a superfície que os PCR se mantiveram positivos por mais tempo, então, uma positividade de 72 horas. Aqui, quando a gente avalia o tempo de positividade, tanto nas superfícies quanto no ar, a gente imagina que existe, então, uma transmissão por contato indireto com fômites e aerossóis. Esse outro estudo, publicado no JAMA, no dia 28 de abril, ele traz já uma análise de vida real. Eles coletaram amostras da anticâmara e do quarto e banheiro de 3 pacientes, eram 3 pacientes com Covid positivo. Eles avaliaram essas amostras em 3 situações, na verdade foram 5 momentos de coleta, 2 dos primeiros 2 pacientes e uma do último paciente. Apenas essa coleta do D11 do paciente B, o paciente não estava sintomático. Nas demais situações, todos eram sintomáticos. Os 2 primeiros casos eram quadros moderados, o último caso era um caso leve. E o que chama a atenção é que as coletas dos ambientes e do ar foram feitas, as 2 primeiras, depois, né, da limpeza do ambiente e a última antes dessa limpeza. E isso impactou no resultado das amostras. Então, as únicas amostras positivas foram obtidas antes da limpeza do ambiente. Eles acharam amostras positivas. Essa é uma ilustração, então,
havia PCR positivo para o SARS-CoV-2 no trilho da cama, né, na grade da cama, no vidro da janela, na grelha do ar-condicionado, no controle remoto, na grade aqui do oxigênio da parede, no chão, no banheiro, tinha no vaso sanitário, no chão do banheiro, dentro da pia do banheiro e nas maçanetas. Na anticâmara, eles não acharam PCR positivo, e o que chamou a atenção, então, é que, após a limpeza, nenhum local foi positivo. E outra coisa é que as amostras de ar dos 3 pacientes, apesar deles estarem sob VNI, que é considerado um procedimento gerador de aerossol, essas amostras foram negativas. Então, o que a gente pode extrair desse estudo é que, sim, existe uma transmissão talvez importante, né, por contato indireto, inclusive o papel do ambiente nessa transmissão, mas que talvez a transmissão por aerossóis não seja tão importante como foi visto naquele estudo experimental anterior. O estudo experimental foi feito por um aerosolizador de partículas, a gente tinha temperatura e umidade controladas, e o que diferencia um pouquinho, então, da nossa realidade de vida real, desse experimento de vida real. Essa é uma outra publicação, então, mais recente, que foi agora publicada em maio, se não me engano foi dia 9 de maio, e que eles coletaram também amostras, foram 26 amostras, e fizeram PCR e cultura viral de uma unidade de emergência, e aí o que eles viram, eles coletaram nesses pontinhos vermelhos, que eram leitos de pacientes em VNI, da parte de laboratório, então, raio-x, eletro, ultrassom, da triagem e da espera desses pacientes. E o que eles viram é que coletaram também, e aí as amostras foram feitas do ambiente, por exemplo, da máscara de VNI do paciente e dos EPIs dos profissionais, e apenas 2 amostras foram positivas, que eram justamente do plástico da VNI do paciente, da face externa do plástico. Apesar disso, nenhuma das amostras resultou em cultura positiva, não tivemos amostras de ar positiva, e essas amostras do ambiente foram feitas aproximadamente 4 horas após a limpeza do ambiente, que foi feita com hipoclorito a 0,1%. Então, mais uma vez, após a limpeza do ambiente, nenhum local foi positivo, mostrando aí a importância da limpeza na nossa rotina, e também não tivemos amostra de ar positiva, mesmo em pacientes com VNI, os 2 pacientes internados, eles faziam VNI, então isso reforça a transmissão, então, principalmente por contato e gotículas, em ensaios de vida real. Então, sabemos, ou temos alguma evidência da maneira de transmissão, e agora a gente sempre pergunta, tudo bem, então a gente já sabe que tem que isolar, mas a gente vai isolar esse paciente até quando? Então trouxe algumas evidências, os principais estudos para vocês. Esse é um estudo chinês que avaliou 56 pacientes com doença leve a moderada e avaliou o PCR desses pacientes. O PCR de SWAB, né, SWAB nasal e orofaringe. E aí ele viu que, então, 100% dos casos eram positivos na primeira semana, e essa positividade, ela cai ao longo do tempo, mas eles tiveram ainda 5,4% dos pacientes que mantinham SWABs com PCR positivo após 5 semanas do início dos sintomas, mostrando, então, que para alguns pacientes, talvez essa excreção viral seja maior do que a gente imagina, né? E aí eles postulam, então, que talvez isso tenha a ver tanto com a gravidade da doença, pacientes mais graves provavelmente têm uma carga viral maior e podem excretar o vírus por mais tempo, mas principalmente com o grau de imunossupressão dos pacientes. Então, talvez pacientes imunossuprimidos, eles excretem o vírus por mais tempo, e isso a gente já sabe que acontece com algumas outras doenças. Trouxe esse estudo, é um dos poucos estudos que traz essa taxa de positividade
global e faz uma comparação com adultos na pediatria, né? Esse estudo foi feito em Paris, eles coletaram amostras, avaliaram as amostras coletadas todas, né? Do dia 2 de março até 26 de abril, foram um total de 52.588 amostras coletadas e eles tiveram uma positividade de 5,9% em crianças, um N total de testes, né, de 6.490, com 382 positivos, e nos adultos foi uma positividade de 20,3%. Essa, então, é a curva de positividade dos testes, mostrando que a taxa de positividade em adultos chega a ser 3,5 vezes maior, e aí a gente discute algumas questões aqui, que eu não vou me estender, mas a gente tem todas aquelas questões. Primeiro, será que as crianças são realmente, muito provavelmente, né, elas parecem ser protegidas quando comparada aos adultos com relação ao Covid-19, e aí tem aquela questão do receptor de enzima conversora de angiotensina, e a gente não vai falar novamente sobre isso. Tem a questão da técnica de realização do teste. Então, a gente sabe que para a criança é mais difícil a coleta, a gente tem dificuldade de ter o swab adequado para o tamanho, então talvez isso diminua um pouco o rendimento. E uma outra questão que, inclusive, ele fica um pouco mais evidente aqui no final da epidemia, lá em Paris, uma das coisas que ele mostra para a gente é que o lockdown deles foi instituído mais ou menos ao redor aqui do dia 16 de março, e aí a gente vê um pico, então, nos próximos 14 dias, e aí a gente começa a ver o efeito desse lockdown. E se vocês observarem, a taxa de positividade dos adultos, ela cai de uma maneira mais rápida que das crianças, e aí talvez isso mostre aqui o diagnóstico naquele momento mais tardio, pela apresentação clínica de síndrome hiperinflamatória da pediatria, né, das crianças. Esse é um outro estudo feito na Alemanha, ele fala um pouquinho da transmissão. Para a gente que quer saber a transmissão do vírus no ambiente hospitalar, eu achei ele interessante, apesar do N pequeno, de 9, mas ele é um estudo citado em todos os guidelines. Eles coletaram amostras seriadas de sangue, urina, fezes, escarro e suave de nasofaringe de 9 pacientes durante um surto na unidade deles de internação. E o que eles viram, algumas coisas interessantes. Então, primeiro, que não houve co-infecção viral, eles fizeram painel viral também, isso é um pouco do que a gente tem visto aqui, não é comum a co-infecção. Todas as amostras de sangue e urina vieram negativas, então a viremia e a virúria não parecem ser uma coisa importante, e o que a gente viu foi um PCR positivo em amostras de fezes, mas ao contrário do que alguns outros autores postulam, essas amostras não resultaram em culturas virais positivas. Então, ele questiona o papel da transmissão oral fecal, que alguns outros autores defendem, justamente pela positividade do PCR. Aqui ele coloca a distribuição da carga viral a partir do dia dos sintomas dos pacientes, então, mostrando que nos primeiros 3 dias mesmo de doença, a gente tem uma sensibilidade pior do exame, que o pico acontece aí do 4º ao 10º dia, na verdade ao 9º, 8º dia, a gente tem um aumento dessa carga viral, e depois ela vai caindo progressivamente, mas podendo ficar por longo período positivo. E aí, o que eu acho que mais interessa, e é o diferencial desse estudo, é que ele fez a cultura viral de todas essas amostras, e as culturas virais foram positivas apenas até o 8º dia de quadro, mostrando, então, que, a partir de então, apesar do PCR positivo, nós não tínhamos vírus viável na via respiratória alta desses pacientes. Além disso, um dado interessante é que ele fez sorologia de todos os pacientes, 50% dos pacientes tinham já soro convertido no 5º dia,
No 8º dia, essa proporção aumenta bastante, chega a aproximadamente 90%, e com 14 dias, todos os pacientes já tinham soro convertido. E aí aqui ele traz uma análise, então, em amarelinho, os resultados do PCR de SWAB, de nasofaringe, em laranjinha, PCR no escarro, e em cinza, PCR nas fezes. A setinha é o momento da soroconversão. Isso aqui são os 9 pacientes que eles avaliaram, né? São todos os pacientes que eles avaliaram. E aí, o que eu achei interessante e trouxe para vocês, que é uma coisa discutida, é se a gente vai basear o nosso isolamento, já que a gente está vendo, então, que o PCR talvez não seja a melhor ferramenta, será que a sorologia seria? E aí eu coloco para vocês nessa linha tracejada, que é o 8º dia, que foi o momento que a gente teve a última cultura positiva, de cultura viral positiva, e na setinha vermelha, a soroconversão. E aí, se nós observarmos, em alguns momentos elas coincidem, mas em muitos momentos a soroconversão vem depois, o que não teria problema em termos de isolamento, mas em alguns momentos ela vem antes. E aí, essa é a nossa preocupação. Como é que a gente vai tirar o paciente do isolamento pela sorologia, ou até o colaborador voltar a trabalhar por uma sorologia, independente do tempo de sintomas, ou independente de outros exames complementares. A gente fala disso um pouquinho mais à frente. Então, o que esse estudo traz para a gente é que talvez o PCR positivo não seja diferente de vírus viável em via aérea e, portanto, diferente de transmissão potencial. Outra questão é que a sorologia positiva não está relacionada ao potencial de transmissão se nós considerarmos que o importante é o vírus viável em via respiratória. Então, sabemos como transmite, até quando, nós estamos estudando até quando transmite, e aí agora eu trouxe esse estudo para mostrar um pouquinho de quem transmite. Seriam só os pacientes sintomáticos, pacientes graves, isso tem a ver com a carga viral, né? E esse estudo é muito interessante, ele foi feito diante de um surto numa instituição de idosos de longa permanência, e eles avaliaram esses pacientes em 2 momentos, com RT-PCR e cultura viral. O primeiro momento, então, foi no dia 13 de março, e o segundo momento eles avaliaram um pouco mais à frente, mais ou menos uns 15 dias depois, que foi aqui no dia 19 e 20 de março. Da primeira coleta, o que chamou a atenção é que 23 pacientes dos 76 testados foram positivos, tiveram PCR positivo para SARS-CoV-2 em SWAB de nasofaringe, e desses, 12 eram assintomáticos no momento da coleta. Dos 12 assintomáticos, o acompanhamento mostrou que apenas um realmente era um caso de PCR positivo em paciente assintomático, e 11 deles eram positivos, mas que os pacientes acabaram desenvolvendo sintomas nos próximos dias, então eles foram considerados pacientes pré-sintomáticos. A segunda coleta não foi diferente, então dos 49 pacientes retestados, que eram negativos na primeira análise, tiveram 15 deles eram positivos e assintomáticos nesse momento, sendo 2 completamente assintomáticos e 13 classificados como pré-sintomáticos. E aí, quando ele faz a cultura viral desses pacientes, chama a atenção que pacientes pré-sintomáticos e assintomáticos positivaram a cultura viral, e aqui distribuindo essa positividade de cultura ao longo do tempo, a partir do desenvolvimento do início dos sintomas, então pegando aqueles pacientes sintomáticos e pré-sintomáticos testados, nós vemos que existe uma proporção significativa de culturas virais positivas em amostras de SWAB, até o D-6 do desenvolvimento dos sintomas, mostrando que talvez o paciente pré-sintomático seja um potencial transmissor. A gente ainda não sabe qual o impacto disso, mas existe alguma evidência dessa transmissão. Outra coisa que aqui fala, que corrobora com os estudos anteriores, é a positividade dos exames no máximo até o 9º dia
após o início dos sintomas. Então, cultura, apesar do PCR continuar positivo, a gente teve uma cultura viral positiva apenas até o 9º dia após o desenvolvimento dos sintomas. Então, o que esse estudo traz para a gente será que existe, então, mesmo transmissão do COVID por pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos? Talvez, né? E daí a importância, então, do uso da máscara na comunidade e em tempo integral, como a doutora Elô acabou de comentar. Falando um pouquinho, então sabemos como a gente transmite, quem transmite, talvez em qual momento a gente transmite, então a gente vai saber agora como é que a gente se protege do Covid-19. Trouxe essa publicação, que é uma publicação robusta, uma revisão sistemática do Lancet, que eles avaliaram 172 estudos, dos quais 44 fizeram parte dessa meta-análise, com um N de mais de 25 mil pacientes, e multicêntrico, né? Envolviam países, 16 países pelos 6 continentes, então esse é o peso também desse trabalho. Resumidamente, o que eles encontram? Que o distanciamento social, sim, ele é efetivo, ele diminui mais ou menos 10,2% da exposição dos pacientes, então, e aí ele compara distanciamento de 1 metro a mais, assim, com ou sem distanciamento de pelo menos 1 metro entre os pacientes, e o que ele diz é que na subanálise dos estudos que tiveram 2 ou mais metros de distância, esse valor ainda pode ser até 2 vezes maior. Ele comparou o uso de máscaras versus ausência de uso de máscara e mostrou também que o uso de máscara é um fator protetor. Ele encontra uma tendência aqui de diferença. Ele acha que quando ele compara o uso de N95 versus o uso de máscara cirúrgica, apesar de não ter diferença estatística, houve uma tendência de melhor desempenho da N95. Uma crítica que eu faço a essa análise dele é que ele não diz para a gente se essa análise foi feita com ou sem procedimentos geradores de aerossol. Então, é difícil a gente avaliar se a N95 é melhor em todos os cenários. Ele não traz esse dado para a gente. E aí ele coloca também a eficácia da proteção dos olhos, seja com face shield ou com óculos, então, e que também se mostrou protetora aí com menos 10,6% de contaminação. Outra questão que eu trago para vocês é que nessa ansiedade Covid, as pessoas tendem a achar que quanto mais, melhor. E, na verdade, não é bem assim. Nós precisamos do uso racional dos equipamentos de proteção individual, não só pela questão farmacoeconômica e pela escassez dos EPIs, mas a gente também precisa, porque eles também levam a danos. Então, você recomendar uma N95 em tempo integral num local que você não precisa, você leva a lesões por pressão, que já estão bem documentadas agora nesse período de pandemia, algumas dermatites de contato, e quando o paciente está usando a máscara e está desconfortável com ela, a gente sabe que ele leva, o colaborador, né? A gente sabe que ele leva mais a mão ao rosto e acaba se contaminando durante o uso. O que dizem, então, os guidelines? A OMS traz para a gente a recomendação até o momento, então esse guia foi atualizado agora, dia 5 de junho, que a precaução realmente é de contato e gotículas, aerossóis apenas em procedimentos específicos, mas ela recomenda que justamente por a gente não saber o impacto da transmissão dos assintomáticos e óligos e pré-sintomáticos, que todos os profissionais de saúde devem usar uma máscara cirúrgica durante o turno de trabalho e que os demais profissionais devem utilizá-la se entrarem num contato próximo menor de 1 metro com outros pacientes. Eles pedem, então, para a gente atentar ao risco de desenvolvimento de lesões de pele e a falsa sensação de segurança e menor adesão a outras medidas de prevenção. Isso é uma coisa que a gente ficou bem preocupado quando a gente começou a recomendar o uso indiscriminado de máscara, justamente porque quando você coloca máscara, você se sente seguro, você higieniza menos a mão e respeita menos as medidas de distanciamento social. Então, isso é uma questão preocupante. Ele coloca o face shield como uma alternativa ao uso de máscaras, e, na verdade,
O que ele quer dizer aqui, que não é que o face shield substitui a máscara, mas em alguns cenários, por exemplo, funcionários da recepção, funcionários que não têm um contato próximo com o paciente, a face shield pode ser usada com o auxílio de uma máscara, por exemplo, de tecido, como uma medida adicional. A recomendação oficial do uso da face shield, como, apesar dele não constar na lista lá dos EPIs, a recomendação no momento do Covid é que ele seja usado para procedimentos invasivos ou geradores de secreção. Então, aí a gente coloca como substituição ao óculos, com a vantagem de que ele protege a máscara também, né? O que a Anvisa diz? Precaução de contato e gotículas, a precaução de contato e aerossóis apenas para procedimentos específicos. Pacientes sintomáticos devem usar máscara cirúrgica durante a circulação no serviço, ficar em quarto privativo, preferencialmente impressão negativa, portas fechadas, ou, na ausência de pressão negativa, com portas fechadas e janelas abertas. É permitido o coorte de pacientes? Sim, então você pode colocar pacientes suspeitos e pacientes pacientes confirmados no mesmo local, contanto que você evite, então, a realização de procedimentos geradores de aerossóis. Se você não conseguir evitar esses procedimentos, o ideal é que você mantenha a porta dessa unidade, então, fechada, janela aberta ou pressão negativa, e todos os funcionários que ali entrarem, eles devem usar a N95. Outra questão que a Anvisa trouxe agora nessa última atualização de 8 de maio foi a permissão do uso de máscara de tecido no ambiente hospitalar. Isso foi uma coisa que a gente discutiu muito no começo, porque diante da escassez de máscaras, e principalmente da máscara cirúrgica que a gente se deparou, né, no começo da pandemia, com a recomendação do uso indiscriminado de máscaras, a gente se preocupou em desabastecer a linha de frente das máscaras cirúrgicas e para poder oferecer essa máscara para as equipes administrativas, por exemplo. E aí uma saída foi justamente isso. Então, permitir que pacientes assintomáticos, visitantes e acompanhantes que frequentem o hospital assintomáticos e profissionais de áreas administrativas ou outros, mas que não entrem em contato próximo com o paciente, podem usar máscara de tecido no ambiente hospitalar. Aqui no ICR, essa é a nossa recomendação. Uma coisa que eu vou chamar a atenção, então, é com relação ao transporte do paciente. O paciente deve ser transportado com máscara cirúrgica e ter suas secreções contidas. Quem transporta vai com a paramentação completa e a nossa orientação é que exista uma segunda pessoa para auxiliar nesse transporte, que vai usar apenas a máscara cirúrgica e não tocar no paciente, para poder abrir portas, apertar o botão do elevador, esse tipo de coisa. Essas são as N95 disponíveis, né, que são as máscaras que têm a filtração PFF2. No começo a gente também teve muita dúvida de se a gente podia ou não podia usar essas máscaras. Esse é o modelo descartável permitido. Esse é o modelo que não é descartável, ele é reutilizável, mas ele tem o filtro que pode ser substituído da classe P2 ou P3. Essa também é permitida. O que a gente tem que lembrar é que se você optar por usar essa máscara, você precisa higienizá-la adequadamente. Essa máscara, gente, que foi disponibilizada no começo por muitos serviços de saúde, ela foi proibida no ambiente intra-hospitalar, e a minha opinião particular é que ela não deve ser usada em nenhum contexto na pandemia, porque, apesar dela ter a filtração e na inspiração você se proteger contra os aerossóis, isso aqui é uma válvula exalatória, então ela não segura as suas gotículas. Ou seja, se um dos intuitos do uso da máscara é evitar que a sua gotícula contamine o ambiente, essa máscara ela não atende a esse requisito. Aqui é só uma figura da Anvisa, né, trazendo para a gente o teste de vedação da N95, principalmente no cenário de reutilização, que consiste em, obviamente, higienizar a mão antes e depois, e você faz uma pressão sobre a sua máscara, uma discreta pressão e uma discreta força expiratória. E aí você vai ver se você tem saída de ar ao redor da máscara. Se você tiver, você precisa reajustar a máscara, porque significa que ela não está bem vedada. Com relação à validade das máscaras, que foi outra coisa extensivamente discutida no cenário da escassez dos EPIs,
A Anvisa e o CDC falam coisas semelhantes, então nenhuma das máscaras podem ser utilizadas se danificadas. Máscara cirúrgica, ela pode ser usada por um turno, mas não mais do que isso, não deve ser reutilizada no dia seguinte, por exemplo. E as N95, a Anvisa, ela coloca que fica a critério da CCIH, definir o prazo de uso, foi até estabelecido nessa nota técnica 04, na última atualização dela. Ela não permite reprocessamento de máscaras, e o CDC não fala também que é para fazer o reprocessamento, e ele evoluiu, inicialmente era o uso único da N95 por atendimento ao paciente, pela precaução de contato e o risco de contaminação da máscara. Ele progrediu para o uso prolongado de 8 a 12 horas, aqui na instituição a gente fez a mesma coisa, e agora a gente chega no reuso limitado. O CDC permite que seja usado em até 5 vezes, na nossa instituição a gente coloca que o uso é permitido por 7 vezes, mas a gente sabe que tem locais que usam até 30 dias, por exemplo. Foi muito discutido o reprocessamento dessas máscaras, então eu trouxe aqui só o estudo maior que foi feito pelo NIH, em que eles tentaram validar o reprocessamento das máscaras. Eles viram que talvez o reprocessamento por vapor de peróxido de hidrogênio seja um método promissor. A radiação ultravioleta, calor seco e etanol danificaram o material, mas eu acho que é muito delicado a gente falar da validade do produto baseado nesse estudo, porque ele fez uma análise mais indireta, né? Então, eles viram se houve diferença no uso e eles testaram por 2 horas com os colaboradores, né? Eles não avaliaram microbiologicamente, nem nada, avaliaram a desinfecção da máscara, mas a eficácia microbiológica posterior, não sei se a gente pode tirar e ainda concluir isso desse estudo, mas tem uma série de estudos em cima disso ainda em andamento. Não basta saber o que usar, você precisa saber se paramentar e desparamentar, né? A gente sabe que o momento da desparamentação é o momento mais importante e o momento que os colaboradores costumam se contaminar mais, então é importante treinar a sua equipe, treinar a equipe a limpar e desinfectar seu próprio óculos, aos cuidados no armazenamento da máscara. Outra dúvida que o pessoal sempre tem: eu preciso trocar todos os EPIs quando eu estou avaliando vários pacientes suspeitos ou confirmados de Covid? Não, se você está numa unidade fechada, não vai sair da sua unidade e precisa examinar vários pacientes ao mesmo tempo, seguidos, o que a gente recomenda é que você pode se paramentar com máscara, óculos ou face shield e gorro, e quando você chega próximo ao paciente, você higieniza a mão, obviamente, e coloca o avental e a luva. E aí, se você sai desse leito do paciente e imediatamente vai para o outro, você pode trocar só o avental e a luva e higienizar sua mão entre esses 2 procedimentos, contanto que você não tenha contaminado os EPIs da cabeça, né? Então, nem o gorro, nem o óculos ou face shield, nem a máscara. Qual é a duração da precaução dos isolamentos? Isso ainda é uma dúvida, visto que a gente já falou desses outros estudos. A Anvisa e a OMS colocam para a gente que cada instituição deve estabelecer o seu protocolo, que o ideal era que os pacientes ficassem isolados por toda a internação, ou pelo menos enquanto sintomáticos, e o CDC traz para a gente um critério mais objetivo, que é o que a maioria das instituições tem utilizado, e aí ele usa um critério clínico e um critério ou uma estratégia laboratorial. A estratégia clínica, o paciente precisa estar 72 horas afebril, sem o uso de antitérmico, com melhora dos sintomas e pelo menos com 10 dias do início do quadro, baseado naquelas resultados de cultura viral positiva até o 9º dia de sintomas. Vocês lembram que eu apresentei mais cedo? A estratégia laboratorial, o paciente precisa estar afebril, sem uso de antitérmicos, assintomático e realizar pelo menos 2 PCRs negativos com intervalo de 24 horas entre eles. Aqui no nosso instituto, nós usamos, um critério misto, então o paciente precisa estar com 14 dias após o início dos sintomas, 72 horas afebril e ter um PCR negativo. E aí ele sai do nosso momento COVID, ambiente COVID, para o ambiente não COVID. Os desafios na pediatria com relação ao uso dos EPIs, ele
é basicamente centrado no uso de máscaras pelas crianças, então não só pelo uso correto, como para algumas restrições que nós temos. A doutora Elô já falou com muita propriedade disso. E falando, por fim, da transmissão intra-hospitalar, é importante que a gente fique atento aos sintomáticos dentro do hospital, sejam eles pacientes, acompanhantes ou colaboradores. Então, trouxe aqui pelo menos 3 registros de profissionais de saúde contaminados durante a pandemia. Esse foi o primeiro relato na China, que já mostrava 3,5% desses 1.099 casos confirmados eram profissionais de saúde. Esse estudo de um surto dos Estados Unidos mostrou que 40% dos envolvidos no surto eram colaboradores que desenvolveram sintomas e 19% desses confirmaram laboratorialmente. E esse surto dos Estados Unidos, o profissional de saúde foi o caso índice do surto. E aí o que eles viram no interrogatório é que 65% dos profissionais de saúde na instituição trabalhavam com sintomas, mesmo que mínimos, e 17% tinham esses sintomas leves e inespecíficos. O CDC, então, recomenda forte... Só fica atenta com o tempo, por favor, que a gente já está... Estou terminando. O CDC recomenda fortemente, então, a estratégia de vigilância ativa. Então, é recomendado que a gente faça uma busca ativa dos colaboradores sintomáticos na entrada do hospital, e ele recomenda uma vigilância ativa remota. Aqui no Instituto, a gente orienta a vigilância ativa na chegada do plantão de todos os colaboradores. Então, a chefia precisa avaliar se tem algum sinal ou sintoma sugestivo de Covid e direcionar o colaborador para o seu local. E aqueles pacientes, aqueles colaboradores afastados devem retornar ao trabalho em algum momento. A Anvisa e o CDC tem estratégias parecidas para isso. O que a Anvisa recomenda é que a gente, dos casos confirmados, a gente tenha pelo menos 72 horas afebril, é o que a gente usa aqui, 14 dias do início do quadro, também usamos isso aqui no HC, e melhora dos sintomas. A Anvisa não solicita que a gente tenha PCR negativo para o retorno do trabalho. Nós também não fazemos isso na nossa instituição, e a recomendação é que seja utilizada a máscara cirúrgica por pelo menos 2 semanas após o retorno do trabalho dos casos confirmados. É importante fazer a vigilância de pacientes e acompanhantes. Existe a estratégia passiva, que não é a ideal, porque a gente depende do paciente e do acompanhante falarem para a gente que estão sintomáticos e a gente direcioná-los. O ideal é que nós tenhamos alguém dentro do hospital que vá perguntar ativamente e ficar atento aos sinais e sintomas sugestivos de Covid, para aí acionar a equipe específica e direcionar o paciente para o isolamento. Aqui o que nós temos é uma vigilância logo na entrada desses pacientes, uma vigilância ativa. A equipe do registro, da abertura de ficha, já pergunta se o paciente ou o acompanhante tem sinais ou sintomas sugestivos. Se sim, fornece máscara cirúrgica, e eles já são direcionados para local específico. A nossa maior dificuldade como hospital pediátrico é com relação aos acompanhantes sintomáticos, e geralmente é aí que a gente encontra quebra de barreira quando a gente pensa em transmissão intra-hospitalar de casos. Nós fizemos, então, um formulário que a gente ainda está em validação para aplicação e orientação dos acompanhantes. A nossa estratégia para tentar melhorar isso é fazer com que os acompanhantes assinem um termo de ciência e responsabilidade, dizendo que eles assumem riscos e assumem a responsabilidade de nos contar se tiver algum sinal ou sintoma sugestivo de Covid. Existe um termo de autorização para a permanência do acompanhante, e o objetivo é que a gente consiga envolver, então, toda a equipe médica, de enfermagem, envolver o serviço social, psicologia, às vezes até o jurídico, quando necessário. O último assunto, prometo, não dá para falar de prevenção de controle de infecção na pediatria sem falar da brinquedoteca, porque a gente sabe que é um contato muito próximo entre as crianças, e não é de hoje que a gente tem documentado surtos hospitalares relacionados aos brinquedos. A gente se depara mais uma vez diante do dilema humanização versus infecção. Nós quase fechamos a nossa brinquedoteca já algumas vezes aqui, e aí a gente acabou encontrando uma estratégia intermediária, que foi a interrupção temporária das atividades coletivas. Pacientes suspeitos ou confirmados
confirmados de Covid não frequentam a brinquedoteca e os que frequentam têm horários estabelecidos. Um paciente por vez, uma rotina de limpeza e desinfecção das superfícies tocadas e dos brinquedos, e o mais importante é a conscientização tanto das pessoas que auxiliam né, os pacientes e pais, né, no momento da brinquedoteca, quanto dos próprios pais com relação aos cuidados e prevenção de infecção. Todo cuidado é pouco. Se fosse para eu falar de todas as medidas preventivas, eu ainda teria inúmeros tópicos para passar para vocês. Eu acho que no cenário que a gente não tem, então, uma medida farmacológica, um tratamento farmacológico efetivo e ainda não temos vacina eficaz, o que nos sobra é a prevenção de infecção mesmo, são essas medidas para a gente evitar que as pessoas se contaminem, achatar nossa curva e poder oferecer um melhor tratamento para esses pacientes. Obrigada e desculpa a demora. Vou abrir aqui a apresentação da Karina. Você sabe que a gente fica tranquilos em ter vocês no nosso hospital, né? A gente trabalha mais tranquilo com vocês por perto. Agora eu quero que a Karina me deixe mais tranquilo na minha casa também. Como é que vai fazer? O meu tema é bem curtinho, porque ele é bem pontual mesmo. A gente vai só falar um pouquinho de como cuidar desse paciente em casa, né? Então, o nosso foco, na verdade, é o paciente infantil, é a criança, é o adolescente. Então, o jeito de fazer é fácil. A logística para tudo isso, no cenário que a gente tem no Brasil, é que é um pouco mais complicado. Então, a gente separou aqui, são orientações que vêm do CDC, mas, na verdade, tanto o CDC, quanto a Anvisa, quanto a Organização Mundial de Saúde, elas falam praticamente as mesmas coisas para o cuidado dentro de casa. Então, esse é um dos guias que eu puxei, e ele fala um pouco mais de quando você tem esse contexto, que é muito comum para a gente no ICR, quando a família ou é maior, ou então você não tem muitas pessoas cuidando dessa criança ou desse adolescente que teve SARS confirmado, Covid confirmado. Então, a gente pode ter ali duas situações, ou domicílios que têm poucos cômodos e muitas pessoas, e nesse contexto o CDC e todos os outros guias, eles pedem para você eleger um cuidador para essa criança confirmada, para quem está positivo. Isso a gente já faz também dentro do ambiente hospitalar, e em casa também é a mesma ideia. Então, se tem muita gente dentro de casa, você tentar elencar alguém que vai prestar esse cuidado para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa que deu positivo. E outra situação também, a gente tem, talvez, um domicílio com até poucos cômodos ou mais, só que você não tem mais pessoas para cuidar. Às vezes é só o pai, ou só a mãe, ou só o cuidador mesmo daquela criança, não tem outras opções. Pode passar, Ju. E qual que é a primeira ideia inicial quando essa criança sai, ou às vezes nem saiu do hospital, ela deu o resultado positivo, ela não precisou ser internada e está no ambiente domiciliar. O ideal, então, é limitar esse contato. Limitando o contato, de que forma? Você vai separar quarto e banheiro exclusivo para essa criança, para esse adolescente. Só que esse é o cenário ideal, e se você conseguir um quarto banheiro exclusivo, que eles sejam ventilados e, se possível, também manter porta fechada. Quando a gente pensa em adolescente, é mais, talvez um pouco, porque eles mesmos até optam por ficar trancados, né? Agora, quando você fala de criança, esse cenário é um pouco mais complicado para a gente, quando a gente pensa em deixar mais isolado. Provavelmente não vai ter um quarto exclusivo. E situações onde a gente vê que é possível, são quartos compartilhados. Então, se você tem esse cenário de quarto compartilhado, da mesma forma, você mantém uma boa ventilação, abrindo janela, utilizando os meios que você tem ali no domicílio para ventilar mais esse local, esse quarto. Se for mais camas, você mantém uma distância de pelo menos 1 metro. Isso também em determinados domicílios é complicado também, porque às vezes não tem muito espaço ali. E uma coisa que o CDC recomenda com relação a quartos compartilhados é para você fazer um divisor físico mesmo, você colocar uma barreira
na cama dessa criança, desse adolescente que está positivo, justamente para ter um a mais para caso tussa, espilhe gotículas, alguma coisa ali, durante esse período que ele está ali num quarto compartilhado. Deixa ventilado o máximo possível, mas mantém esse divisor também. Pode ir para o seguinte. Refeições. Então, outras recomendações relacionadas a refeições. De preferência, separado. Então, assim, tentar que a criança, o adolescente, ele coma dentro do quarto, ou naquele local separado, naquela sala, no cômodo que ele pode ficar exclusivamente se alimentando. Se não puder, e essa alimentação for com mais pessoas, você manter o distanciamento também entre as pessoas da mesma casa. Ou outra opção também é você realizar as refeições em horários diferentes. Então, você tem uma logística para tentar ali que essa criança não misture tanto com os demais membros da família, sempre que possível. Os utensílios, acho que foi falado muito isso também para ser bem individualizado, então, tudo daquele paciente, daquela criança, separar e lavar com água e sabão, com sabão e água quente, na verdade, e, se possível, utilizar a luva também. E depois que você utiliza a luva, você higieniza as mãos em seguida. Então, por isso que a gente falou lá do cuidador. Então, essa pessoa que está mais exclusiva, ela tem essa tarefa da alimentação, de levar, de lavar os utensílios. Então, fica alguém cuidando de todo esse cenário, esse suporte para essa criança, esse adolescente. Pode ir. Evitar compartilhar os outros itens também. Então, talheres, pratos, a gente já falou ali da parte de refeição, mas também toalhas, roupas de cama. Então, em banheiro, você tem toalha, geralmente é compartilhada dentro do domicílio, você vai fazer essa separação, você deixa aquela toalha só para o uso daquela criança. Outras situações também, roupa de cama, outros itens que possam ser usados vão ser de uso exclusivo dessa criança. Brinquedos eletrônicos. Então, aí, brinquedo, a gente cai ali nas crianças menores, então, que inevitavelmente elas vão utilizar os brinquedos que elas estão acostumadas. Então, não compartilhar com as outras crianças da casa, outras pessoas da casa, evitar esses brinquedos que você não consegue higienizar. Então, a mesma lógica que a gente tem dentro do hospital, nesse momento onde você tem uma criança com Covid positivo, você vai usar o mesmo método. Você fornece brinquedos, obviamente, mas daqueles que você consiga lavar depois, higienizar com álcool, para você poder até manter esses brinquedos futuramente. Aí, preferência a brinquedos laváveis, né? E eletrônicos, procurar. Hoje em dia, as crianças praticamente nascem já com eletrônico, a gente sabe disso. Você usa uma película mesmo, pode ser qualquer envolvimento ali, papel filme, para proteger esse celular, e depois você descarta isso. E usa também produtos, claro, dependendo do celular, você não vai ficar usando toda hora da marca, muito álcool nele, mas alguns produtos à base de álcool, umedecido num pano, você consegue higienizar. Pode ir mais um. Pode ir, Ju. Ah, já foi. Não, volta um. Obrigada. Luvas e máscara de pano. Então, quem está cuidando da criança, quem está cuidando do adolescente, usa máscara de pano sempre que estiver próximo dele. Então, assim, vai cuidar, vai fazer alguma coisa, está sempre com a máscara. Luva também é recomendado, sempre que possível. A gente sabe que tem situação que não consegue, mas, assim, sempre que possível, usar luva para contato com sangue, fezes ou fluidos da criança. E a criança também, aqui a doutora Elô já falou, a Ju também já comentou, do uso da máscara para crianças menores de 2 anos, que realmente não tem essa recomendação, né? Mas que crianças maiores a gente pode recomendar, e prestando atenção se realmente ela fica melhor com a máscara, se ela permanece com essa máscara quando estiver num ambiente ali com outras crianças. Higiene das mãos, aquilo que acho que todo mundo já falou bastante também, a gente ouve muito, mas cuidando da criança, sempre higienizar a mão, e a gente pode usar tanto água e sabão como a solução alcoólica. Água e sabão, pensar que tem situações, eu vou falar ali no próximo,
mas evitar contato com nariz, boca, olhos, se você não tiver higienizado a mão. Então, está cuidando da criança. Aqueles momentos que você está ali mexendo, levando alguma coisa, tenta não levar a mão ao rosto, à boca, higieniza primeiro antes disso. E quando estiver com a máscara, cuidando da criança também, tentar não tocar. E se tocar, higieniza em seguida. Pode ir. Água e sabão, então, de preferência quando você tiver algum contato mesmo com fluido. Então, após suar o nariz, tossir, espirrar e após ir ao banheiro. Isso está valendo para a criança, mas quem está cuidando também tem que ter essa ideia de estar higienizando a mão o tempo todo também. E a solução alcoólica pode ser usada quando você não vê realmente sujidade. Então, em qualquer situação ali que não tenha sujidade visível, e se não tiver a solução, também não tem problema, porque água e sabão, ela já resolve em todas as situações dentro do domicílio. Pode ir, Ju. A limpeza do ambiente, então, pegar bastante no que diz respeito à superfície e locais onde você toca muito, onde as pessoas da casa possivelmente vão tocar bastante, que é mesa, maçaneta, tem torneiras, tem as pias, tem, às vezes, televisão, controles, uma série de locais que dentro do domicílio você observa e tenta ao máximo higienizar mais de uma vez ao dia. Então, ter essa logística para isso. Limpar com água sanitária ou álcool, então são duas opções baratas para utilizar, não precisa de grandes produtos para isso, são simples mesmo. E quarto e banheiro, se a criança ou adolescente é aquele que fica mais no quarto, você não precisa, se ele fica mais lá restrito, você não precisa toda hora ficar entrando para limpar, então você elenca um ou outro momento para limpar e se tiver sujo mesmo. Só que se a criança sai mais, frequenta outros cômodos, aí você precisa intensificar um pouquinho essa higienização, porque ele está passando por mais cômodos da casa e você precisa garantir que esteja tudo limpo. O banheiro compartilhado, a mesma coisa. Se fosse um banheiro exclusivo, daria para você ver um outro período que terminou de usar, dê um tempo e depois você vai, o cuidador vai lá e higieniza, né? Mas se for um banheiro compartilhado, assim que a criança ou adolescente usar, você já higieniza em seguida ao uso, porque outras pessoas vão usar, talvez outras crianças. Cuidados com a roupa. Não sacudir a roupa para levar para lavar, então retirar e colocar no local certo para lavagem. Uma coisa interessante que muita gente tem dúvida é que a roupa suja da criança não tem problema se for lavada com outros utensílios da casa ou outras peças de outras pessoas. Isso não tem nenhuma implicação. O CDC e a OMS também não coloca nada quanto a isso, que tenha que ser separado. E higienizar a mão depois que você fizer esse trabalho de retirar a roupa, de lavar e tudo mais. Então, higiene das mãos constantemente. Lixo, manter uma lixeira separada para esse quarto, para essa criança. Se for compartilhado, então, ter uma lixeira exclusiva ali para descartar o que você usa com ela. Então, são máscaras que vai usar, são... qualquer coisa que você use com a criança, que seja descartável, obviamente, que não possa limpar, você vai descartar nessa lixeira. A lixeira sempre com plástico, então não descartar direto na lixeira, você põe o plástico, descarta lá dentro e depois retira esse lixo. Cuidado depois para manusear esse lixo. Se tiver a luva descartável, utiliza a luva descartável e higieniza depois a mão em seguida. Pode ir. E aqui outro, para encerrar, um detalhe que a gente tem na pediatria, pode ter em adulto também, mas na pediatria a gente viu acontecer bastante, é quando o cuidador, a mãe, o pai, quem cuida da criança, é positivo. Então, o CDC, ele recomenda que você tente separar, né, tente ficar, que a criança, né, fique com outros adultos e você fique isolado até você sair do período de isolamento. E caso não seja possível, você sempre aí intensificar muito mais o uso da máscara e higiene das mãos, porque você vai estar no mesmo ambiente da criança, cuidando da criança, cozinhando para a criança, fazendo muito mais coisas, só que você é confirmado. Então, tentar ao máximo possível você usar máscara, higiene das mãos, nesse contexto que o ideal mesmo era a criança estar separada. Pode ir, Ju. Aqui só referências.
só para encerrar mesmo. Foi bem curtinho, era só para finalizar. Obrigado, Karina. A tua apresentação Obrigada. me fez agradecer que eu moro sozinho. Mais uma razão para achar bom morar sozinho. Ai, que bom. Menos estresse com esse tipo de coisa. Legal. Exato. Agradecer as 3 palestrantes, realmente foi muito legal. Acho que um grande final para a nossa série de reuniões. Tem algumas perguntas que foram enviadas. Eu vou fazer uma pergunta minha primeiro, para aproveitar que eu já estou aqui com o meu microfone aberto. E aí, para as 3 palestrantes darem alguma opinião sobre isso que eu vou perguntar, se for o caso. A gente está sujeito a um bombardeio de informações, né? E das autoridades sanitárias, inclusive, uma série de recomendações que vão mudando através do tempo. A OMS, por um tempo, lá no início, e por um tempo depois que a pandemia foi oficialmente declarada, orientava contra o uso de máscara pela população, nas ruas ou mesmo em ambientes fechados. Apontava sobre o risco de autocontaminação, sobre o falso senso de proteção, que até a Ju comentou na apresentação dela. E em algum momento do início da pandemia para cá, houve uma mudança dessa recomendação. Eu queria entender, se alguma de vocês tiver alguma coisa para acrescentar sobre isso, qual foi o turning point dessa situação que determinou a mudança da orientação da OMS, que inclusive agora está chegando na mão do nosso presidente para aprovar uma lei, né, de uso de máscara restrito para o país inteiro. Queria ouvir de vocês sobre isso. Eu posso falar? Alexandre. Ô, Roberto, eu acho que eu não estou visível, mas estou por aqui. Na verdade, o que aconteceu, eu acho que é a observação do ocorrido nos diferentes países. Eu acho que o principal exemplo foi a Coreia, que além do lockdown, ela empregou o uso disseminado de máscara para todas as pessoas. E no mundo oriental, isso é muito mais visível e necessário. Então, eu acho que foi o acúmulo desses estudos que alguns eu apresentei e outros a Juliana veio apresentar, e mais a observação de como foram os decréscimos e o controle da infecção em países que usaram uma somatória de medidas, distanciamento social, quarentena, uso de máscara por toda a população. Eu acho que, no momento, a gente não tem como gradar isso, mas talvez no futuro nós vamos verificar que a utilização dessas medidas, qual foi o impacto. A gente sabe que, por exemplo, todos os que retardaram e que não usaram máscaras estão com um índice de taxa de infecção, quando você vai ver populacionalmente, muito elevado. Quer complementar, Ju? Não, eu concordo, doutora, é isso mesmo que eu ia falar. A mudança da decisão da OMS veio a partir de algumas publicações dessa situação mesmo, da queda na curva, do achatamento da curva epidemiológica em países que faziam o uso universal da máscara. Uma crítica a essa análise é justamente o que a doutora Elô falou, isso não foi conseguido apenas com o uso da máscara, mas uma informação objetiva que a gente tem que corrobora essa medida é justamente essa possibilidade de transmissão dos pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos. Então, com o uso da máscara, higienização de mãos e distanciamento social, a gente consegue reduzir o potencial de transmissão desses casos. Obrigado, Ju. Obrigado, doutor Elô. Alguém quer... Eu queria só falar mais uma coisa, Alberto, que é o seguinte. Claro. A discussão das academias, das pessoas que fazem esporte, e de quem anda de bicicleta, alguns estudos começam a demonstrar que as pessoas deixam um rastro de vírus quando elas estão sem máscara, inclusive quem está andando de bicicleta. Então, como a pessoa que está andando de bicicleta, ela não sabe se ela está na fase pré-sintomática. Não, aqui está indo. Pré-sintomática.
eu acho que, por enquanto, as pessoas devem usar máscara toda vez que sair de casa, e porque eles também estão avaliando essa, por exemplo, a propulsão e a permanência de perdigotos nas áreas de academia, mesmo se você deixar uma pessoa e depois falar, não, depois de uma hora vem outra, ainda nós não temos segurança para dizer que a pessoa pode compartilhar o mesmo ambiente num local onde a pessoa tem uma propulsão de gotículas respiratórias muito maior que, por exemplo, fazer exercício exaustivo. Vocês sabem como é que a pessoa fica, né? Eu, pelo menos, não faço muito, mas vejo como é cansativo, como a respiração ela se modifica em qualquer esporte mais exaustivo. Então, por enquanto, acho que é bom todo mundo usar máscara. Excelente, Lô. Alguém quer abrir microfone, abrir câmera para fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes? Alberto, a doutora Amélia, vou só complementar, ela perguntou, não sei se ela está na apresentação, mas ela ficou na dúvida com relação ao retorno do trabalho dos colaboradores aqui no Instituto. São informações diferentes porque são critérios diferentes. Uma coisa é o paciente que vai sair do isolamento e continuar internado aqui no Instituto. O paciente precisa estar 14 dias após o início dos sintomas, assintomático, pelo menos 72 horas afebril e ter um PCR negativo. Esse é o paciente que continua internado no nosso hospital e sai do isolamento. Com relação ao colaborador voltar ao trabalho, é um critério parecido, mas a gente usa o critério clínico da Anvisa e semelhante ao critério clínico do CDC. Nós não pedimos PCR de controle. O colaborador precisa estar 14 dias após o início dos sintomas, 72 horas assintomático, e quando ele volta, ele não precisa do PCR negativo, mas ele usa máscara durante as 2 primeiras semanas de retorno. Estou perguntando aqui no chat para pacientes que mantêm tosse por períodos mais prolongados, por mais de 20 dias de tosse. Muda alguma coisa, Ju? Aí, essa é a situação mais difícil, porque a gente sabe que todos os pacientes, eles costumam manter essa tosse, às vezes, por semanas, né? Então, a gente considerou como paciente sintomático quando essa tosse ou é muito acima do basal do paciente, para aqueles que já têm alguma comorbidade, né? Alguma pneumopatia, mas a tosse seca residual, se ela for exclusiva, a gente considera como paciente assintomático, tanto no paciente quanto o colaborador, porque o colaborador às vezes fica com aquela tossinha irritativa, né? Quando é uma tosse seca, exclusiva e pouco importante, ele volta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar? Então, tá bom. Então, novamente, obrigado às 3 palestrantes. Obrigada. Essa reunião está sendo gravada, vai ser colocada no nosso canal do YouTube. Para quem não viu o nosso canal, deixa eu ver se eu tenho ele aqui do jeito. Agora, eu vou pôr no chat uma última vez, só para quem ainda está aqui poder acessar e seguir a gente por lá. Muito obrigado. A gente vai fazer uma pausa na semana que vem, a gente não vai fazer reunião para poder respirar um pouco, foram 3 semanas intensas de reunião, e a gente volta no final do mês com mais algum assunto interessante. Obrigado a todos e bom dia para vocês. Obrigada, gente. Obrigada.